Sabe aquela sensação de esgotamento que parece que vem do nada? Pois é, hoje a gente vai investigar essa linha que é bem fininha entre um cansaço normal do dia a dia e algo que as fontes que a gente analisou chamam de interferência. É tipo um esgotamento que parece direcionado, sabe? Que parece ter um objetivo. Essa é a grande pergunta, não é? Por que eu tô tão cansado se eu nem fiz nada demais? Bem, acontece que a resposta para isso pode estar bem aí no nosso próprio corpo. Ou, como a gente vai ver, talvez a origem seja um pouco mais sutil, um pouco mais externa. A nossa análise, então, aponta para duas grandes possibilidades. De um lado, o que a gente pode chamar de ruído interno, que, falando de um jeito simples, é o resultado de um corpo e de uma rotina meio bagunçados. E do outro lado, tem o que a fonte chama de interferência real, que é descrita como uma ação pensada para desestabilizar mesmo. Ok, então vamos começar essa investigação. Antes da gente pular para qualquer conclusão mais complexa, a gente precisa fazer o básico. Descartar os suspeitos de sempre, sabe? As causas biológicas mais comuns que dão essa sensação de esgotamento total. E aqui estão eles, os 4 principais suspeitos. Muitas vezes o que a gente interpreta como algo vindo de fora é, na verdade, o nosso próprio corpo acendendo uma luzinha de alerta. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro, claro, é a falta de sono. É impressionante como algumas noites mal dormidas conseguem distorcer completamente a nossa percepção. Sabe aquela sensação de que o ambiente está pesado, que tudo é mais difícil? Pode muito bem ser o seu corpo pedindo cama. Depois, a gente tem o burnout. E olha, a fonte usa um termo muito forte para descrever isso. Uma vampirização fisiológica. É aquele cansaço profundo que não rouba só a energia do corpo, mas leva junto a vontade, o ânimo para fazer qualquer coisa. E o que falar da famosa montanha-russa do açúcar e da cafeína? Aquele pico de energia que vem logo depois do café ou de um doce e que é seguido por uma queda brusca, um crash que deixa a gente pior do que antes. É muito fácil confundir isso com outra coisa. E por último, um suspeito tão simples que a gente até esquece dele: a desidratação. Só a falta d'água já pode causar confusão mental, coração acelerado e um cansaço que vem de repente, imitando direitinho os sintomas de uma drenagem de energia. Certo, já que a gente cobriu os falsos positivos, vamos para a próxima etapa da investigação. E se esse mal-estar todo não parecer aleatório? E se ele seguir um padrão bem específico? É aqui que a análise começa a apontar para uma possível interferência ativa. Agora preste atenção nesse contraste, porque ele é a chave. Um cansaço comum geralmente é gradual, ele vai se instalando. Já um sinal de interferência, segundo a fonte, é súbito. Pá! Aparece do nada. A mesma coisa com os pensamentos. Uma preocupação normal é uma coisa. Um pensamento que chega como uma ordem, uma urgência, que nem parece ser sua, é outra bem diferente. A fonte ainda destaca mais 2 sinais para a gente ficar de olho. O primeiro, se sentir completamente sem energia depois de encontrar certas pessoas ou de estar em certos lugares. E o segundo, que é mais sutil, sentir uma resistência, um aperto esquisito bem na hora em que se decide fazer algo bom para si. Ok, agora a gente chega no ponto central de toda essa análise. Depois de olhar todos os sintomas, a fonte nos dá uma ferramenta de diagnóstico final. É uma única pergunta que pode ajudar a diferenciar tudo isso. Então, a pergunta de $1 milhão é: como saber, como ter mais clareza sobre de onde vem esse mal-estar? A resposta, ao que parece, está na intenção por trás do que se está sentindo. E essa é a pergunta de ouro. O poder dela está em focar no resultado. Essa sensação, ela está levando a decisões ruins, impulsivas, a se isolar? Ou ela é simplesmente um sinal do corpo dizendo: ei, vai com calma, eu preciso de um descanso, de cuidado? A resposta para isso revela muita coisa. E agora vem a parte talvez mais surpreendente dessa exploração toda, porque no fim das contas, não importa muito qual foi a resposta para a pergunta anterior. Se há ruído interno ou se há interferência, a solução fundamental é a mesmíssima. E o ponto crucial é esse número, 80%. A fonte defende que a maior parte da nossa força contra esse tipo de esgotamento não vem de rituais super complexos, mas de algo muito mais básico e físico. E olha como esse gráfico deixa isso claro. 80% da nossa proteção vem da organização do nosso corpo, de deixar nossa antena física bem regulada. Os outros 20% são práticas que ajudam, que complementam. Mas a base, o alicerce de tudo, é o bem-estar do corpo. Certo, mas como se constrói essa base sólida de 80%? Com 3 passos bem práticos. Primeiro, tratar o sono como prioridade.
Segundo, estabilizar a alimentação sem esses picos e vales de açúcar. E terceiro, reduzir o ruído digital que quebra a nossa atenção e nos deixa mais vulneráveis. E isso nos traz a um conceito bem interessante: a interferência por acoplamento. A ideia é que certas interferências precisam de um corpo desregulado para poder grudar na gente. Quando organizamos o corpo, a gente basicamente tira o alimento dela. E aí, ela perde a força. Então, para fechar, fica essa reflexão. E se a nossa maior proteção contra todo esse ruído, seja ele interno ou externo, for a atitude mais fundamental de todas? Cuidar do próprio corpo. Talvez a resposta seja mais simples e esteja mais ao nosso alcance do que a gente imagina.